pessoal, muita paz, muita luz a todos. É um prazer estar aqui com todos vocês novamente, nessa nossa segunda aula sobre híbridos extraterrestres. Bom, vamos dar uma olhada, né, no que existe, né, pelo mundo de outros pesquisadores, outros ufólogos, pessoas muito famosas nos Estados Unidos, né? Muitas teorias de conspiração. Qual é a visão que os outros ufólogos têm, para que vocês tenham uma visão da minha visão? Qual que é a visão que eu tenho da coisa que estou apresentando para vocês, né? Nessa história de híbridos extraterrestres. O Luna, pode colocar o primeiro folderzinho que está aí na cena. Coloca para mim, para a gente ler junto. Vamos lá, pessoal, olha. Esse texto aí, acompanhem comigo, olha. Professor de Oxford diz que híbridos entre alienígenas e humanos irão salvar a Terra. Olha só, professor de Oxford, né? Você já pensa, né? Então vamos lá. Um professor da Universidade de Oxford deu algumas declarações extravagantes durante uma entrevista ao jornal do campus da instituição. O sul-coreano Yong Hae-ji afirmou que 4 tipos de alienígenas vivem entre nós. Olha, vivem entre nós. Além disso, os visitantes espaciais estariam colhendo material genético dos humanos com o objetivo de criar seres híbridos para salvar a Terra. De onde ele tirou essa informação, não sei. A teoria defendida por Ti diz que os extraterrestres abduzem humanos com a finalidade de obter DNA para criar uma raça híbrida que viveria em nosso planeta. Esses seres não seriam concebidos para substituir a humanidade, mas para ajudá-la. De acordo com ele, essa nova superespécie seria capaz de resolver o problema das mudanças climáticas. Para o professor, há uma forte correlação entre abduções alienígenas e mudanças climáticas. Ele acredita que os extraterrestres testemunharam o estrago que os humanos estariam fazendo no planeta e resolveram tomar uma atitude. Mas eles não estariam salvando a Terra por altruísmo, mas porque compartilhariam uma vasta biosfera com a nossa espécie. As declarações de Ti causaram perplexidade, ainda mais porque a área de atuação do professor não tem nada a ver com alienígenas, né? Ele dá aula de coreano na universidade. Agora, ele planeja lançar um livro chamado Visitas Alienígenas e o Fim da Humanidade, obra na qual desenvolve a sua teoria. Pode tirar. Então, veja bem. Se você caminhar na internet, você vai ver coisas fantásticas sobre isso. Agora eu vou falar um pouco para vocês de um artigo da Super Interessante. Tá? Coloca para mim aí, Luna. Então, veja bem, né? Híbridos de ETs e humanos vivem entre nós. Ó, esse é o artigo da Super Interessante. Não sei se vai ser Super Interessante, ela é uma revista assim, científica, vamos assim dizer, de divulgação científica. Os escritores, os jornalistas desta revista, eles têm muito, né, às vezes são ex-físicos que viraram jornalistas, tal, muitas pessoas ligadas à USP e tal. Então, são artigos mais voltados a um cientificismo, entre aspas, né? Então, claro, todas as vezes que eles vão publicar qualquer artigo sobre ufologia, eles desdenham muito. Os repórteres desenham muito, dão risada, tiram sarro, né? Tiram sarro dos ufólogos, sabe? Eles têm essa prerrogativa do editorial da revista, né? Eu sempre falo, né, que a nossa ciência, os cientistas, né? Guardem bem essa frase que eu vou falar, tá? A nossa ciência é uma maneira extremamente intelectual de ser burra, tá? Vamos lá, ver artigo dessa Mariana, né, Garioni aí,
né? Bom, ela começa assim, que o mundo, né, está cheio de gente estranha, disso a gente está cansado de saber. Você vai ver como ela vai desdenhar no começo. Gente feia demais, bonita demais, inteligente demais, inocente demais. Pois é, mas o que para a maioria das pessoas poderiam ser consideradas simples traços físicos ou de personalidade, né, poderiam ser considerados simples traços físicos, né, mas para os conspirólogos de plantão podem ser pistas de que nos levam a seres híbridos, ou seja, em outras palavras, seres resultantes de cruzamento entre humanos e extraterrestres. Tá? Então, na nossa sociedade, você tem às vezes tem super gênios, né? Aqueles molequinhos que com 15 anos já estão formando em universidade, e tem umas topeiras, quem foi professor como eu sabe que no meio dessa tem umas topeiras que você faz de tudo, você tira a roupa, vira o diabo para ensinar e eles não aprendem, tá? Não tem jeito. Então existe uma diferença, né, bastante gritante às vezes num grupo de pessoas, uns com mais facilidade, outros com muita dificuldade em aprender certas áreas do conhecimento e tudo mais, tá? Mas isso é uma das coisas que diferenciam, né? Existem aquelas pessoas que jamais se dão bem no estudo, não quer saber de estudar, quer trabalhar em outras áreas, quer fazer, né? E outras que adoram estudar, se identificam com o estudo, com a busca do conhecimento, com o aprendizado e tal. Essas personalidades, né? É isso que ele está dizendo aí no artigo, que isso para os conspirólogos poderiam ser uma interferência extraterrestre, uma interferência genética extraterrestre. Bom, ela começa falando, né, do inglês David Icke, que esse também para mim passou dos limites faz tempo, né? Ele afirma com todas as letras que os ETs da raça reptiliana, preste atenção, né? Répteis bípedes, com asas nas costas e rabos de lagarto, estão entre nós há mais de 10 mil anos. E eles escrevem assim, ó, transando adoidamente com os terráqueos. Não, mas por que só macho, né? Por que não tem as fêmeas transando? As fêmeas, vamos assim dizer, reptiliana, transando com os machos humanos. Né? Pô, eu prefiro as preidianas bonitas, mesmo as reptilianas, né? Bom, logo seus filhos, netos, bisnetos e por aí vai, seriam aqueles que controlam o destino do planeta. Né? Bancos, indústrias, mídias, governos, quer ver exemplo, né? Segundo David Icke, os reptilianos seriam capazes de mudar de forma a rainha Elizabeth II da Inglaterra, o presidente americano George Bush. Alguns seguidores da teoria de Icke garantem que a morte da princesa Diana teria sido um ritual de sacrifício aos lagartões espaciais. Ou seja, assim, vá pra puta que pariu, né? O negócio é sério, né? Bom, muito bem. E se você ler o livro do David Icke, ou ler as teorias do David Icke, você fica louco, né? Você fica louco. O David Icke é a teoria da conspiração, da invasão lagartiana na Terra, né? Dos reptilianos. O David Icke, ele era, na verdade, um jogador de futebol inglês, um jogador profissional inglês, né? E depois passou a ser repórter, né, da BBC, acho que da BBC de Londres, tá? Repórter, assim, esportivo, tá? E depois se avanhou nessa teoria da conspiração, nessa história dos reptilianos entre nós, mas com capacidade de mudar de forma, né, ter um corpo humano, mas por dentro seriam reptilianos disfarçados de humanos e que estariam no comando do planeta Terra. Tá? Em todos os postos chaves de nossa civilização, eles estariam presentes comandando a Terra já há milhares de anos. Muito bom. Aí o artigo continua, né? Vão desdenhando cada vez mais, né?
Mas o que os ETs ganham enchendo a Terra de filhotes? Bom, a principal explicação dos ufólogos é preparar o terreno para a dominação total alienígena. Tá? Ó, o que essa mulher está falando é verdade, tá? Ela é uma repórter, ela está reportando o que ela leu, o que ela tem visto por aí. E é verdade que os ufólogos falam isso. Tá? Eu vou mostrar aqui, tem um dos maiores ufólogos americanos, considerado, né? Vamos lá. A tese é defendida por David Jacobs, tá? Esse cara é um dos ufólogos americanos bastante considerado no meio da ufologia aí. Professor de História da Filadélfia, o autor do livro A Ameaça, Relatório Secreto, Objetivos e Planos dos Alienígenas. O propósito alien é essencialmente gerar híbridos por meio da mistura dos materiais genéticos deles com os dos humanos. Depois, eles integram esses seres na nossa sociedade até que restem apenas híbridos sob completo domínio e controle dos próprios aliens, explica Jacobs. Tá? Esses híbridos podem apresentar emoções humanas, mas a lealdade deles pertence a seus criadores. Né? Segundo Jacobs, o cruzamento se dá por uma inseminação artificial e não por relações sexuais propriamente ditas. Homens ou mulheres escolhidos seriam abduzidos, levados à nave e lá teriam seus óvulos ou espermatozoides retirados para inseminação. Normalmente, quem gesta o bebê é uma humana que dá à luz na nave. Então, eu queria que vocês entendessem, né, o porquê que essas pessoas falariam tudo isso. Com base em quê? Então, o que nós temos é apenas relatos de alguns abduzidos. Então, alguns abduzidos são levados para dentro de espaçonaves, sim, feito amostras, tendo um monte de coisa, e voltam contando histórias. E esses ufólogos passam a construir, né, uma teoria extremamente mirabolante em torno dessas questões, criando essa famosa teoria, né, de invasão, né, invasão extraterrestre e tal. O problema é que a maior parte desses ufólogos, eles não entendem nada de esoterismo. Eles não entendem nada de outra visão mais avançada da natureza dos ETs. E qual o verdadeiro papel dos extraterrestres aqui entre nós, né? Então, para eles, sempre o extraterrestre é alguém que realmente, né, vem de outro planeta. Tá? Não é pessoas compromissadas com a humanidade, não faz parte dessa natureza espiritual, de tudo que a gente conversa. A visão é uma visão extremamente materialista do ET. E essa visão extremamente materialista do ET é que realmente, vamos assim dizer, cria uma visão bastante errônea e errada do que realmente os ETs são e o que eles estão fazendo aqui. Tá? Então, isso é muito interessante. Ok? Professor, os ETs já disseram ao senhor por que as atividades ufológicas são tão grandes em Skinwalker Rush? Ai. Por que em São Tomé das Letras também tem bastante atividade ufológica? Porque, na verdade, qualquer lugar do planeta pode ter atividade ufológica, desde que tenha lá pessoas interessadas, né, numa experiência com os extraterrestres, né? O Rancho Skinwalker não é um lugar diferente, tá? Então, as pessoas se reuniam lá para fazer um monte de coisa. Os ETs, da mesma forma, se eu me reunir com um grupo de pessoas para fazer uma vigília ufológica, eu vou atrair.
Nós vamos atrair a intenção dos ETs, nós vamos atrair a intenção dos espíritos. Tá? Existe uma série de situações. O Rancho Skinwalker, você tem que pensar que ali era uma terra sagrada dos indígenas. Então tem muitos ancestrais indígenas ali, espíritos indígenas, né, que ainda se acham dono da terra, né, vira encosto das pessoas que estão ali, pode ter algum poltergeist ligado a espíritos, né, densos. Tem uma mania, quando as pessoas se reúnem para fazer uma pesquisa, essa sensorial, o plano espiritual vai ali, encher o saco também, ativar. Os ETs, né, gostam de se manifestar, se mostrar também, porque faz parte da operação deles na Terra, se mostrarem. Tá? Então o Rancho Skinwalker não é um lugar especial, é um lugar como qualquer outro. Quando as pessoas convergem e elas vibram, fazem rituais, tal, as coisas acontecem. É isso que acontece. Né? Pode existir outras coisas ocultas ali, ligado ao próprio governo americano. Né? O governo americano pode ter utilizado aquele lugar para testes de armas sofisticadas, para bombas atômicas, né? Coisas. Você não sabe o que tem no subterrâneo ali. É complicado. Né? É tudo um mistério. Né? Por que os ETs precisariam fazer experiências conosco se eles são os projetores da raça humana e conhecem ela a fundo? Então, vamos supor, existe dentro do meio ufológico também, mais esotérico, né, uma coisa chamada a mudança do DNA humano. Não sei se vocês sabem, mas de tempos em tempos, o homem, a estrutura física do homem, ela vai se aperfeiçoando ao longo da história, né? O Darwin, né, como não conhecia esse lado esotérico da coisa, esse lado transcendental, ele sempre dizia que a adaptação das espécies a uma nova condição planetária, ou a própria evolução das espécies, ela se dava por meio de uma mutação genética. Mutação genética significa mudança genética. Só que o agente da mutação, segundo Darwin, era o acaso. Né? A mutação acontecia aleatoriamente por acaso, né? E a evolução humana ia se adaptando. É a mesma história que nós estamos discutindo antes do chamado Homo sapiens e o nosso outro, né? O nosso outro homem das cavernas lá, que era muito mais adaptado, muito mais forte. De repente ele sumiu, desapareceu e vingou este homenzinho mais fraco, mais frágil, mas mais inteligente, mais... Bom, então, na verdade, nós temos que pensar, quando a gente pensa em DNA, quando a gente pensa em corpo humano, nós devemos pensar na roupa que o espírito vai usar. Que espírito vai usar essa roupa? Tá? Então veja bem, se você vai trazer um espírito muito denso e muito primitivo para usar esse corpo, um espírito que ainda está numa densidade animal, até bem animalesca, você não precisa você precisa de um corpo forte, porque ele vai ter que lutar com a natureza, ele vai ter que caçar, ele vai ter que sobreviver, certo? A Terra é primitiva, a Terra não tem cidades, está na Idade da Pedra, então você tem que projetar um corpo bastante rude, forte, sem percepção extrasensorial nenhuma, né? Só, né, o cérebro dele seria bem primitivo, não teria cálculos matemáticos para fazer. Né? Então a alma incorporaria um corpo bastante primitivo e denso, de acordo com a experiência da alma que ia utilizar. Tudo bem. Mas aí, a partir do momento, isso aconteceu muito lá na Atlântida, né? Lá na Atlântida, quando a primeira civilização atlântica começou a chegar, existia uma classe de seres aqui chamados Rutas, que eles eram de pele escura, pele negra, e eram pequenos, né? Como se fossem os pigmeus africanos mesmo, lá do filme do Fantasma, né? Do livro do Gibi do Fantasma. Os pigmeus. 1,50 m, 1,55 m de altura, 1,45 m, essa é a altura, né, daquela raça. E quando almas capelinas de alta estirpe, de outro nível de consciência, precisou utilizar o nosso planeta, né, para uma experiência kármica,
aqueles corpos não eram adaptáveis a essas almas. Então os engenheiros siderais, eles tinham que trazer um novo corpo. Tinha que ou pegar esse corpo que estava ali adaptado ao ecossistema, né? Fazer mudanças genéticas profundas e produzir um corpo novo para acoplar essa nova alma que viria. E aí, na Atlântida surgiu um ser pele vermelha, né? Alto, de 1,80 m de altura, até 1,90 m, que eram considerados gigantes. Né? Naquela época, eles eram considerados uma raça de gigantes. E que passaram a dominar a Terra, né? Porque eles eram mais altivos, mais inteligentes, né? Outra capacidade física, estrutural e outra inteligência. Tá? Então, é óbvio que cada vez que você necessita fazer um salto evolutivo na espécie humana, devido à alma que vai usar esse corpo, você tem que fazer adaptações genéticas, mudanças genéticas. Né? Por exemplo, eu sempre falo, dou como exemplo, por exemplo, a síndrome de Down. A síndrome de Down é o seguinte, ela não é uma doença. Ele é um programa genético, de modificação genética, para receber um tipo de alma específica. Tá? Todos nós somos híbridos, na verdade, mas o Down, ele tem uma coisa muito interessante. Como vai se misturar a raça humana, uma classe de espíritos específicos, eles não se adaptam neste corpo nosso aqui. Então é preciso, para eles em especial, fazer um corpo levemente mudado, né, com uma mutação genética, se tem um cromossomo a mais, isso aí é uma mudança genética grande, você ter um cromossomo a mais. Isso gera uma característica naquele corpo ali, você está entendendo? E aquele corpo, ele passa a ter umas características muito diferentes. Inclusive, no começo dessas experiências, o Down, você pode fazer uma pesquisa histórica, raramente eles viviam até os 20 anos de idade. Eu pergunto, qual gato e qual cachorro vive mais que 20 anos de idade? Entendeu? Então significa o seguinte, que eles estavam numa classe de espíritos muito parecido com uma experiência curta que os animais têm aqui. Não é como o homem que pode viver até 100 anos, se for o caso. Então eles têm uma experiência muito diferente. Hoje não, hoje você tem Down que vivem bastante, vivem até 50, 60 anos. É raro eles passarem dos 40, viu? Eles sempre morrem antes, tem algum defeito congênito, tem algum problema, né? Porque a classe de espíritos que está usando este corpo, ele exige uma experiência diferenciada da gente. Mesmo o tempo de permanência na matéria é diferente deles para conosco, tá? Então, sempre, no processo evolutivo da espécie humana, o plano superior está interferindo, né, geneticamente, para produzir corpos adaptáveis às novas almas que virão. Tá? Por esse ângulo, né, se nós estamos aqui, nos últimos 50 anos, chegou 4 bilhões de novas almas na Terra, 4 bilhões, hein? É algo que não existia na Terra lá atrás, em 50 anos, né? Isso foi uma verdadeira invasão extraterrestre, né? Uma invasão totalmente extraterrestre de almas que não existiam aqui. Eles estão chegando aqui pela primeira vez, encarnando agora, né? Então, desse ponto de vista, né, mas não uma invasão desse jeito, o cara vem com a intenção de invadir a Terra e tomar conta do planeta, da maneira como esses caras estão falando. Né? Eles entram da mesma forma que nós entramos aqui, mas aí você tem que olhar o espírito, né? A experiência do espírito transladado. Tá? Professor, Gevard se apresentou outro dia como um abduzido. Seria verdade que ele foi abduzido? Quem? Gevard. Não é o Gevaerd? É o Gevaerd. É o fólogo Gevaerd. Olha, eu confesso o seguinte, eu não vou me envolver na história do Gevaerd, tá? Esse é o caso dele, a história dele, o mundo dele, né? Ele tem uma rança comigo que eu nunca tive nada com ele, nenhuma rança com ele. Ele tem uma rança, então eu prefiro não falar nada sobre ele para não causar conflito nem confusão, tá? Professor, todas essas manchetes não seriam para desqualificarem os ETs?
e você acha que os ETs estão aí com isso, cara? Os ETs não estão nem aí com os humanos, com o que a gente pensa deles, deixa de pensar. Nós somos uma raça primitiva, uma raça ignorante pra cacete. Eles sabem disso. Quando eles quiserem fazer qualquer mudança aqui na Terra, ninguém nesse planeta que vai impedir. Tá? A nossa raça é muito primitiva, a nossa ciência é muito primitiva. Deixa eu contar uma história. Tem um programa na CNN, né, que chama CNN Tonight. É apresentada por aquelas duas gracinhas lá, né? Mara, né? A Mari e a Gabriela. E mais o careca lá, como chama ele? O Karnal, o Karnal, que é um historiador aí, é professor da Unicamp e tal. E geralmente eles trazem um tema para debater e trazem um convidado. E ontem, por calhar, foi o seguinte, né? Experiência de quase morte. Sabe aquelas experiências que o cara está lá na UTI, de repente, pum, sai fora do corpo, quase morre. Aí todo mundo vê um túnel, Deus sai, vai fazer uma viagem astral, né? Vai ter contato fora da matéria, pode ver os médicos trabalhando fora. Bom, Karnal, tá? Esse pessoal são historiador metido a filósofo, tá? O Ponde é um cientista político, acho que ele é um filósofo, cientista político e tal. Ah, tudo bem. Mas o Ponde fala assim, eu não acredito em vida após a morte. Eu sou materialista, certo? Do certo ponto de vista, eu sou ateu, né? Então, já começa por aí. Como é que esse cara vai debater um tema que ele já por baixo ele já não acredita? O outro também, o Karnal, né, ele tem um discurso, né, professor, intelectual, pra caramba, né? Mas o cara nunca estudou absolutamente nada disso que nós estamos falando, tá? Tudo bem, as meninas, coitadas, as meninas ali são, né, são peças belíssimas de um tabuleiro, são uma graça as duas moças lá. Né? São inteligentes também e tal, né? São repórteres, né? Trabalhando como repórter. Inclusive a Gabi, eu estava vendo o currículo dela, ela é advogada, né? Ela fez advocacia, fez mestrado na USP, né? Tudo bem, são pessoas discutindo uma série de temas, né? Eu acho interessante, mas nenhuma daquelas pessoas estão preparadas para entender o que estavam falando ali, né? Por isso que eu falo, né? São intelectuais, né, de uma certa forma, defendendo uma ciência burra, né? Né? Pô, eu sou cientista, cara, eu sou físico, eu sei o que eu estou falando, eu sei o que esses caras sabem, o que esses caras não sabem. Eu sei onde a ciência vai. O resto é filosofia, o resto é filosofar. Tá? Né? Esses caras nunca tiraram a bunda da Unicamp para ir sentar junto com o Chico Xavier, para ir sentar junto com o Divaldo, que está vivo, para ir fazer uma pesquisa séria sobre o assunto. Né? Um problema muito confuso. Duvido que ele tenha lido um livro de Chico Xavier que você quer. Né? Mas... Uma abdução de corpo astral também conseguiria alterar ou corrigir o DNA? Não. O DNA é uma coisa ligada a esse corpo material aqui. E o espírito é o espírito. Tá? É um outro ser, é um outro corpo que está usando. Por isso que, na maior parte das vezes, quando algumas mudanças precisam ser feitas no corpo físico, ele tem que atuar no corpo físico. Você tem que abduzir o corpo físico, tem que mexer no corpo físico, né? Tem que fazer um projeto novo de DNA, implantar, para que as próximas gerações tenham mudanças de DNA subsequente, que lá na frente vai se preparar um novo corpo. Por exemplo, como é que a gente vai fabricar? Deixa eu fazer uma discussão. Como é que a gente vai ter o corpo da nova era? Como é que um espírito pode entrar num corpo com a terceira visão 100% aberta? Isso tem que fazer mudança genética, tá? Porque o projeto mantém o espírito nas trevas. Esse corpo, ele tem projeto na mente, na estrutura aqui, para manter o espírito nas trevas, para impedir que o espírito se lembre. Então, é uma barreira física projetada. Então, os engenheiros genéticos, eles têm que fazer uma mudança muito representativa num corpo genético para que, quando o espírito encarnar, usar o corpo, ele vai se lembrar e vai ter terceira visão. Não vai haver um bloqueio. Tá?
Então, essas duas coisas são consistentes. Entendeu? Então, nós vamos ter que ter o corpo da era da luz. Então, há uma grande discussão, nós vamos falar mais sobre isso amanhã, né, no tema de amanhã, que é como os extraterrestres estão preparando o corpo da era da luz. Né? O corpo humano, um novo corpo, para ser utilizado por uma outra classe de espíritos que não seria mais um corpo kármico, mas seria um corpo que nós vamos chamar corpo de luz. Tá? Este corpo que nós estamos usando hoje, nós podemos chamá-lo de corpo escuro. Ele é um corpo escuro porque carrega as marcas das trevas. Então é um corpo cheio de câncer, cheio de doenças, cheio de defeitos. As pessoas ficam gordas, feias, envelhecem, certo? Elas representam uma treva kármica. Agora, o corpo de luz, que seria o corpo da nova era, ou da era da luz, teria totais mudanças. Mudanças tão acentuadas que você não reconheceria mais esses dois tipos de manifestação corpórea dos ETs. Tá? Professor, é possível pedir aos ETs uma cura física? Tem chance deles atenderem? Tem. Qual a melhor maneira de pedir? Tem chance sim, tem. Por exemplo, nesse sábado, amanhã, às 10 horas da noite, nós teremos a nossa meditação, né? A nossa meditação coletiva que nós fazemos, no intuito de pedir ajuda aos irmãos das estrelas num processo de cura. Né? Se alinhe amanhã, então, participe com a gente amanhã às 10 horas da noite, que nós vamos ter a nossa meditação coletiva para cura. Né? Peça, eleve seu pensamento, peça aos irmãos das estrelas, que eles estão te ouvindo da mesma forma que os espíritos de luz superiores estão te ouvindo e auxiliam nos processos de cura. Professor, uma pessoa que não consegue emagrecer, qual é o karma relacionado à obesidade? É muito difícil saber, né, qual é o karma. Tudo tem que ver vidas passadas da pessoa, fazer uma análise estendida da pessoa. Você está me entendendo? Né? O nosso corpo, o corpo que nós carregamos nessa jornada, é um corpo de instrução. Deixa eu explicar. É um corpo, ele nos ensina, ele ensina a alma. Ele molda a alma. Você está entendendo? Às vezes, tem pessoas que têm um corpo muito, por exemplo, muito obeso e não conseguem de maneira nenhuma emagrecer por tudo que faz. Então, isso acaba acarretando uma jornada kármica. O que acarretou essa jornada kármica? É difícil dizer exatamente, mas tem que analisar a vida dessa. Tem pessoas que em outras vidas elas foram muito, muito bonitas. Muito bonitas. E com essa beleza, ela se deturpou demais. Né? Ela fez muita coisa que não devia fazer. Explorou mulheres, vamos supor que é um homem muito bonito, explorou mulheres, né? Explorou essa beleza e fez o diabo, sabe? Usou a beleza para um monte de coisa que não devia. Né? Na roda de Sansara, do outro lado, ela vem com um corpo de resgate. Né? Por exemplo, numa vida, ela pode ser super desejada. Ok? Super desejada fisicamente, sexualmente. E numa outra experiência, ela é completamente vivencia uma outra lado da moeda. Por que isso? Veja bem, é uma oportunidade para as pessoas não ficarem escravas do sexo, escravas do corpo. Porque se elas sempre continuam bonitas, elas passam a maior parte da vida vivendo essa sexualidade. E isso, a sexualidade, ela é uma energia muito primitiva. Ela é muito densa, ela arrasta as pessoas para uma densidade, uma coisa do ego. Né? E quando as pessoas têm, às vezes, uma experiência com um corpo que não é belo, isso pode levá-la a desenvolver um outro lado do seu ser. Uma outra natureza do seu ser que estava obscurecida por um complexo, né? Vamos assim dizer. Como é que chama o narcisista, né? Entendeu? Então, nós temos que entender que cada coisa que nós temos em nós é uma ferramenta para o nosso crescimento, para o nosso espírito. Nós temos que entender isso e usar isso para nos libertar dessa experiência planetária.
Professor, você comentou do síndrome de Down, que são uma ordem diferenciadas. Então, algumas ordens específicas precisam de mutações genéticas na própria estrutura do DNA para compactuar com a entrada kármica aqui no planeta? Exatamente. Exatamente. Tem uma outra visão de um outro cientista, né? Deixa eu explicar. Que esse aí já não é ufólogo, não, tá? É um cientista que, analisando a estrutura do DNA humano, analisando todo o corpo humano, ele chegou à conclusão de que o ser humano não é originário desse planeta. Porque ele fala assim, que os nossos olhos, nós não estamos adaptados à luz desse planeta. Ninguém consegue olhar o sol e tal. Por exemplo, os animais, os répteis, senta lá, toma sol, a gente tomar um pouco de sol já queima, já destrói a nossa pele. É como se esse corpo ele não fosse projetado para esse ecossistema. E eu sei disso. Isso é verdade o que ele está falando. Esse corpo aqui, ele foi trazido pronto de outro planeta e adaptado aqui, tá? Tá? Ele não é originário desse planeta aqui mesmo. Você está entendendo? Não é, é isso aí mesmo, senão não dá para adaptar uma alma muito mais elevada dentro dele, sabe? Entendeu? Então, eles já trouxeram pronto, e depois começaram a produzir aqui. Você está entendendo? Reproduzir aqui. Então, o nosso corpo, ele não tem muita adaptabilidade à nossa atmosfera, a esse planeta. Ele tem problemas mesmo de adaptação a esse mundo. Tá? Já os animais, não. Você pode ver, você solta o gato, o cachorro, ele sobrevive no meio do mato à vontade. Eu não. Certo? Eu não. Tem uma série de coisas que a gente não consegue adaptar. Se não fosse a nossa inteligência, né, de usar roupa, de usar isso, estamos lascados aqui. Entendeu? Né? Qual foi o objetivo dos ETs, então, trazer esse corpo kármico para a Terra? Sendo que ele não é tão adaptável. Então, porque faria o papel, ele cumpriria bem o papel dele, sabe? Já era uma matriz pronta em outros mundos, era uma questão de pequenas adaptações, né? Nunca existiu perfeito, né? Eu falo para vocês que toda a experiência planetária era uma experiência artificial. Não existe natural, é tudo mexido por inteligências avançadas, tudo programado por... Então, não é natural estar aqui. Sabe? Então, nossa alma também não é natural viver em mundos densos da matéria. Nós não estamos na nossa natureza. Nós estamos passando por experiências. Né? Então, os seres avançados extraterrestres encontraram uma maneira de adaptar esse corpo a este mundo e a experiência deu certo, está continuando até hoje. Está numa boa, deu certo, não tem problema. Existe alguma relação espiritual entre irmãos gêmeos? Depende, é uma questão de analisar quem são esses dois gêmeos. Pode ser dois inimigos fervorosos. Pode ser dois inimigos fervorosos que o plano astral programa encarnar juntos com irmãos gêmeos. Sabe? Para resgate kármico de ambos. Né? Isso pode ser. Você estudar. Né? E agora eu vou fazer pergunta mais calorosa que vocês não fizeram ainda para mim. Né? E irmãos gêmeos grudados, que nós chamamos de como cientificamente? Fala aí. Isso, siameses. É verdade, a palavra certa é siameses. Gêmeos siameses, gêmeos ligados. Tem gêmeos siameses que você pode separá-los por cirurgia e tudo mais, mas tem gêmeos siameses que não dá, tá? Às vezes ele tem uma cabeça e dois corpos. Dois corpos, duas cabeças. Você tem duas cabeças e um único corpo. Você tem um coração para os dois, não tem como separar. Então, o que acontece? Imagine o nível de experiência kármica que quem foram ambos em outras vidas, para virem juntos e ter que carregar uma jornada juntos. Dessa forma, às vezes, muito difícil. Né? Essa é a história. Isso é um projeto genético, tá?
Isso é um projeto genético. As duas almas, tem duas almas ali, duas cabeças ali. E a coisa é complicada. E outra, são duas personalidades diferentes. Às vezes a gente pensa que você tem uma cabeça, tem essa aqui gosta de uma coisa, essa aqui gosta de outra. Essa aqui tá... O duro quando vai comer. Essa gosta de uma coisa, outra gosta de outra. Tal. E outra. Você está alimentando, às vezes tem um corpo só, duas cabeças. É muito interessante fazer a pesquisa desses gêmeos. Olha lá, Ju. Professor, a medicina geneticista tem condições de alterar o DNA prolongado na nossa existência? Como ficaria o corpo astral? Não, então, tudo que os cientistas humanos mexem é no corpo, é na roupa. Tá ok? Os cientistas humanos não têm nem a noção de que existe espírito, que existe alma. Tá ok? Tem a mínima noção. Inclusive, ontem, né, que eu estava falando para você, né, quantos médicos estavam dando a sua opinião sobre essa experiência de quase morte? Raramente, nenhum deles falou em espírito, falou em alma. Né? A ciência nossa, eles cagam de medo de falar de alma, de espírito. Tá? Em toda a questão universitária, em toda a questão. Por isso que eu falo, a nossa ciência ela é intelectualmente burra. Tá? Por que eu falo intelectualmente burra? Porque o discurso dos caras, aqueles puta discurso de quem sabe tudo, né? Aqueles discursos porque Shakespeare, porque não sei quem, porque Albert Einstein, porque, sabe, eles citam os grandes cientistas, né? Ou seja, mas no fundo, são uma burrice só, né? Porque não estão enxergando o óbvio que está ao lado deles, né? Que é a vida após a morte. Intelectualmente burro é ótimo, né? Foi eu que inventei esse termo, tá? E a depressão? Qual a relação kármica dela? A depressão? Às vezes a depressão não é uma questão kármica, é uma questão de como o ser humano enfrenta os seus problemas. É como a alma enfrenta os seus problemas. Hoje. Né? É como eu falo, vamos supor que numa vida passada você foi uma pessoa linda, maravilhosa, modelo e manequim. Você é amada por todos. Hoje você vive uma experiência num corpo não tão atraente. Né? Então o teu ego fica muito ferido nessa questão. Né? Então o que acontece? Você passa por uma experiência de depressão. Né? Por não se adaptar a uma série de situações que você gostaria que não fosse daquele jeito. Então a depressão sempre advém, eu sempre já expliquei para vocês, de um desejo não realizado. Então é uma questão muito psicológica, muito psíquica. Pode ter fundamentos kármicos em tudo isso, é uma questão de uma análise global. Na verdade, toda a nossa experiência é kármica na Terra. Sempre tem um fundamento kármico, seja qual for. Tá? Eu tenho um amigo, deixa eu explicar para vocês. Eu tenho um amigo, não vou citar o nome, né? Aqui para vocês, mas hoje ele tem 1,90 m de altura. Tá? Então ele é bem alto, tal, brincalhão e tal. Na vida passada, foi anão de circo. Foi anão de circo. Então, às vezes, ele chega lá no astral e fala, pô, puta que pariu, né? Vou dar um corpo alto para mim agora, vai dar um anão. Vai lá no Conselho Kármico, quebra o pau com o Conselho Kármico, ele arruma um corpo aí, quebra o pau, a puta reclamação no Procon de lá. Né? Tem Procon lá também. Fala, pô, me deram um corpinho de anão, cacete, pô. Agora eu quero um gigante, hein? Aí nessa vida ele ganha de 1,90 m de altura para largar uma ser besta. Vai jogar basquete. Ai, ai. Professor, foi comentado ontem sobre pessoas que foram abduzidas e levadas para fazer sexo em naves ETs. Isso é verdade ou não? Então, são raríssimos esses casos relatados. No Brasil a gente só tem um. Tá? Que na maioria dos casos não há sexo, não. É apenas uma retirada de óvulo, retirada de esperma, e eles fazem o que tem que fazer lá, tal, segundo a casuística ufológica. Né? Né? Como eu falo, né? As ETs são muito bonitas, são muito lindas, mas não são chegadas no pedaço. Elas são muito evoluídas para esses atos primitivos e animalescos. Ai, ai. Então, nós temos que entender muito bem essa dualidade da visão da ufologia. Então, vocês têm que tomar muito cuidado
quem está falando. Se o ufólogo é um ufólogo de visão materialista e a visão dele científica, é o que eu sempre falei para vocês, é uma ciência intelectualizada, mas burra em alguns aspectos. Né? Jamais eles podem compreender. Né? Tem um cara aí, um físico, né? Que ele desenvolve a teoria de um universo paralelo, né? E ele fala que o universo paralelo está tão juntinho de nós, está tão próximo. Tão... Cara, pô, esses caras estão 1/1000 para falar do plano espiritual e não conseguem falar. Né? É duro, mas eu fico muito triste por causa disso. Eles são muito inteligentes, mas ao mesmo tempo, como eu falo, burro. Eles não conseguem enxergar o óbvio que às vezes está do lado dele. Você quer ver uma questão que eu sempre assinalei como intelectualmente, cientificamente intelectual e profundamente burra? É a teoria do Jung sobre o inconsciente coletivo. Né? Quando ele faz uma definição sobre disco voador. Tá? Você vê, a nossa ciência ela é tão burra, ela não consegue admitir que existe realmente o disco voador aqui e o extraterrestre aqui. Ela não consegue admitir. Mas quando um fenômeno acontece e uma cidade inteira vê o disco voador, aí como é que a ciência vai explicar, né, esse fenômeno? Porque ela não pode admitir que o fenômeno existe. Se ela admitir, ela tem que mudar a ciência dela, tem que mudar os paradigmas dela. Aí traz o Jung, né? Vamos ir ao Jung, você explica essa merda aí, como é que todo mundo está acontecendo vendo um disco voador se ele não existe, se ele não é real. Aí o Jung falou, não, deixa comigo que eu resolvo esse problema. Né? Ele já tinha inventado uma merda lá atrás, que eu chamo de merda mesmo, né? Me desculpe os psicólogos, né? Que é a teoria do inconsciente coletivo, né? Para explicar fenômenos espirituais, para explicar médiuns falando outras línguas, para explicar fenômenos espirituais inexplicáveis pela ciência. Tá? A ciência nunca conseguiu explicar uma incorporação mediúnica verdadeira. Tá? Não é esses caras que né, trânsito de igreja crente. Tá? Mas uma incorporação mediúnica, uma criança que nunca aprendeu japonês, começa a falar japonês, alemão, e fala um monte de língua. Tá? Fala um monte de língua. Um verdadeiro médium fala umas 300 línguas. O Divaldo, por exemplo... O Divaldo, cada país que ele vai dar uma palestra, dá palestra na língua do país. Ele nunca aprendeu língua nenhuma. Tá? Ninguém vai estudar esse fenômeno brasileiro. O homem está com 93 anos, quase morrendo, a ciência não vai estudar ele. Então, prefere inventar essa puta mentira do inconsciente coletivo do que aceitar uma teoria tão simples que é da vida após a morte. Né? Pô, a explicação do Jung sobre disco voador, cara, não, disco voador não existe. É projeção do inconsciente coletivo. Essa é a descrição do fenômeno OVNI por Jung e por toda a corja universitária que segue essas teorias. Meu, isso para mim é tão burro. Por isso que eu falo, como eles estão nas universidades, como eles são os professores do intelecto humano do mundo ocidental, né? Eles se julgam os donos da verdade do século XX. Eles estão com a verdade. O resto é religião, o resto é espiritualidade, é bobagem. Né? Eles são a verdade. Por isso que eu chamo eles de intelectualmente, matematicamente burros. Né? Chamam eu, que eu sou cientista, eu sou dessa área, eu tenho todo o direito de chamar, porque eu conheço o assunto. Né? Tá bom? Então, beleza, pessoal. Amanhã a gente volta e a gente vai continuar esse assunto maravilhoso, bastante intrigante para todos nós. Namastê, pessoal.